Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Tully, que é um filme que surgiu lá no Festival de Sundance e que está chegando aqui agora aos cinemas brasileiros nessa quinta-feira. E o filme é dirigido pelo Jason Reitman, que vocês conhecem por Juno, por Obrigado por Fumar, e o filme, que é roteirizado pela Diablo Cody, ele conta a história da Marlo, que é vivida pela Charlize Theron, e ela é mãe de 3 crianças, uma pré-adolescente, um garoto que tem alguns problemas, alguns distúrbios bem notáveis, e uma criança que tá pra chegar. Ela tá grávida e lá pra metade do filme essa criança nasce, e aí o filme acompanha basicamente toda essa fase da vida da personagem, até que em certo momento ela resolve chamar chamam pra ela uma babysitter chamada Tully, que é vivida pela Mackenzie Davis, e aí a gente acompanha toda a transformação que essa babysitter proporciona na própria personagem da Charlize Theron. E assim, se você for analisar a história, a premissa do filme em si, é um filme de babá, que é uma coisa que assim, tipo, não é de hoje, isso já existe desde sempre, filmes que enfocam uma babá que chega numa família e ela vai proporcionar toda uma transformação, que vai inclusive reverberar no próprio comportamento dos pais, esse tipo de coisa. Se você for analisar só por esse lado, não é algo necessariamente inovador ou original, mas o que importa nesse filme aqui e que torna ele especial é a maneira delicada como o filme gira em torno desses dramas e desses dilemas da personagem principal a respeito da maternidade. O filme já começa com uma sequência dela fazendo carinho nesse filho mais problemático dela e tal. A gente já percebe toda a vibe do filme, todo o calor humano que o filme vai projetar do início ao fim. É uma projeção relativamente rápida, o filme tem 1h30 e o filme ele funciona principalmente como um estudo de personagem, dessa personagem da Marlo. Ela é uma personagem que você entende as dificuldades que ela carrega. Ela sofre algumas dificuldades por conta do filho que ela tem, mas em momento algum o amor que ela sente pelos filhos deixa de ser notável, deixa de ser aparente. Em momento algum no filme, você sente que ela carrega um certo peso pelo fato de que no passado ela teve uma juventude que talvez fosse um pouquinho mais explosiva e que com o passar do tempo ela teve que ir abrindo mão de alguns comportamentos um pouco mais extravagantes por causa desse tipo de coisa. É como se fosse uma personagem que carrega... Você sente isso no filme inteiro, que ela é uma personagem depressiva, que ela é uma personagem pra baixo, mas que isso provém de algo que há muito tempo ela teve que largar por conta das responsabilidades dela como mãe. E essa é uma personagem que a Charlize Theron consegue encarnar muito bem. A Charlize Theron, ela é uma atriz que ela tem uma certa capacidade para viver esse tipo de personagem. Personagens com certos tipos de amargura, com certos tipos de conflitos internos e personagens mais pra baixo. E nesse filme ela faz isso muitíssimo bem. Então quando a personagem da Tully, que é a personagem da Mackenzie Davis, surge na vida dela, você compreende as transformações que ela vai ter que passar, pelas quais ela vai ter que passar. E você, aos poucos, você vai descobrindo novas facetas da personagem da Marlo que antes você não vinha vendo até então e que torna a personagem tridimensional. Você compreende que ela é uma personagem que teve que abrir mãos de certos comportamentos da juventude por conta das novas responsabilidades dela como mãe, sem necessariamente criar nenhum tipo de rancor por conta disso. E ao começar a ir resgatando essa autoestima que há muito ela tinha perdido, você percebe que ela vai se tornando uma personagem cada vez um pouco mais... Você entende um pouco mais da satisfação que vai voltando a ela conforme a personagem da Tully vem pro dia a dia dela. E você compreende, por exemplo, o peso que a Tully demonstra não pros filhos dela, mas necessariamente para a personagem da Marlo. Então o filme ele consegue discutir isso de uma maneira bastante calorosa e bastante sincera, bastante direta. E a personagem da Tully é uma personagem divertida, vivida pela Mackenzie Davis como uma jovem cheia de dinamismo e cheia de conhecimento. Ela o tempo todo parece estar alguns passos à frente do espectador e da própria personagem da Charlize Theron, sempre disposta a surpreender a gente com alguma curiosidade ou algum conhecimento que a gente não esperava. E ela, de certa maneira, você compreende por que ela consegue estabelecer essa ligação com a Marlo do passado e por que aos poucos ela vai recuperando uma certa luz que até então faltava e que a personagem da Tully vem para suprir essa necessidade. E o papel do pai no filme é representado de uma maneira bastante curiosa, porque o pai das crianças, o marido da Marlo, ele é um cara que já não é mais tão comprometido assim
quanto a personagem da Charlize Theron. Ele é um cara que, assim, tipo, ele tá preocupado em pagar as contas e trabalhar e cumprir as suas próprias necessidades, ficar jogando videogame na hora que ele quiser, e é isso, a gente não vê ele se importando tanto com as crianças. E o filme, ele não demoniza o pai, apesar disso. Ele critica, sim, esse certo ponto de vista, esse desapego um pouco maior que ele tem com as crianças, mas apesar disso, o filme não trata ele como um vilão da história, ele consegue encontrar um equilíbrio bem eficaz nesse sentido. E é isso, é um filme carregado de afeto, no fim das contas é isso. E eu gosto também, por exemplo, de todo o tom um pouco mais realista que o filme propõe para a história. É um filme que você compreende o aspecto psicológico de todos aqueles personagens. E é por isso que quando chega lá no finalzinho do filme, e o filme começa a introduzir alguns aspectos um pouco mais fabulescos, o filme ele acaba funcionando de uma maneira surpreendente, porque você não esperava que o filme fosse introduzir esse tipo de fantasia na história, mas acaba funcionando muito bem. E o arco da personagem da Marlo, ele é espelhado com um dos filhos dela. Você entende, por exemplo, que ela, mesmo sendo uma mãe, mesmo sendo quarentona ou cinquentona, ela mesma ainda está numa fase de amadurecimento. Ela ainda está adolescendo, vamos dizer assim. Desse ponto de vista, o filme consegue espelhar muito bem os arcos dessa personagem principal e o dos filhos dela, e estabelecer a personagem título, que é a Tully, como sendo o catalisador de tudo isso de uma maneira bastante eficaz. Então é um filme muito funcional nesse sentido, e ele é fotografado também de uma maneira extremamente calorosa, cheia de cores quentes, que sugerem uma nostalgia o tempo inteiro. E a trilha sonora, ela é uma trilha sonora delicada e sensível, que às vezes ela cai um pouquinho no exagero, mas não a ponto de se tornar excessiva demais. Então é isso, é um filme que funciona muito bem nesse sentido. E ele é um filme que, como estudo de personagem e como construção de um tema, da questão da maternidade, esse tipo de coisa, ele funciona muito bem. É isso então. Inscreva-se aqui no canal, diga aqui nos comentários o que você achou do filme, compartilhem, curtam o vídeo. E é isso, um grande abraço e valeu!